Campo das Artes. Cultura no ar. Literatura, artes visuais e música. Campo das Artes. Cinema, teatro, dança e outras expressões. Campo das Artes. Apoio Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Olá, começa agora mais uma edição do programa Campo das Artes, o programa que conecta as manifestações artísticas e culturais ao campo. Nesta edição de Campo das Artes, pela primeira vez, podemos abordar o repertório da dança, o tema da dança em nosso programa. Isso porque nós vamos conversar com Inês Bogea, diretora artística da São Paulo Companhia de Dança, doutora em artes pela Universidade de Campinas e inúmeros outros atributos que no decorrer dessa entrevista a gente vai lembrando. E conosco também Ana Catarina Vieira, que é coreógrafa. Ela está lançando um novo espetáculo chamado Aparições, também com a Ana Catarina com uma lista de inúmeros atributos importantes que nós vamos mencionando aqui durante o programa e, portanto, então, vamos falar da São Paulo Companhia de Dança e do espetáculo Aparições, que estreia no dia 5 de março, portanto, amanhã. Muito obrigado por vocês participarem de Campo das Artes, Inês e Ana Catarina. Obrigada a você por nos receber aqui, é um prazer. Exatamente. Bem, gostaria de começar essa entrevista com uma pergunta que ela tem um quesinho egoísta da minha parte. Os ouvintes vão perceber, mas eu acho que eles vão gostar também de ouvir a palavra de vocês, que é no seguinte sentido. Como eu disse, é a primeira vez que a dança ela é abordada em Campo das Artes, e isso acionou a minha memória exatamente quanto aos espetáculos que eu assisti em décadas. E eu lembrei de uma emoção, na verdade, que se tornou uma incógnita para mim, que em todos os espetáculos, inclusive do Grupo Corpo, eu assisti a vários, viu, Inês? Você trabalhou com o Grupo Corpo, de ficar em suspenso, a ideia de suspensão, e eu atribuo a isso a uma condição, desculpe tanta abstração, que é a do sublime encarnado. Eu não acreditava nos espetáculos, principalmente dos primeiros, não acreditava que eu podia ver o que eu via com o desempenho dos bailarinos. Então eu gostaria de pedir uma palavra de cada uma de vocês a respeito do que a dança representa para vocês. Bom, a dança é minha vida. Eu entendo o mundo pelo movimento, pela dança. Desde pequena eu comecei na ginástica olímpica, depois fui para a capoeira, para enfim entrar na dança, balé clássico. E desde o primeiro momento é o encantamento do silêncio interno e da possibilidade de conexão com o outro que me trouxeram fortemente para essa arte. E eu acho que esse momento que você fala desse sublime encarnado é exatamente quando na cena o bailarino atinge as emoções, as memórias e as conexões de algumas pessoas na plateia. Isso vai ficar marcado não só para a pessoa da plateia, mas também para o bailarino, porque a gente sente um silêncio e uma conexão incrível quando o espetáculo, de fato, dialoga com a plateia. Mas essa é uma missão importante, na sua opinião, estabelecer esse elo, esse diálogo com a plateia? Sem dúvida, eu acho que nós queremos estar
conectados com o nosso tempo e com as pessoas do nosso tempo, né? E para isso a gente se nutre de um passado muito vivo que se faz presente a cada dia e juntos vamos poder apontar um futuro. Então a dança, ela está aqui para dialogar, para revelar algumas sensações, emoções, falar de temas do nosso dia a dia, e com isso a plateia é fundamental. A dança só é de fato muito forte quando a plateia está presente. É interessante, muito interessante, porque quem está habituado no ambiente da arte e da cultura, evidentemente que se interessa por várias outras expressões, teatro, cinema, etc, etc. Eu fiz questão de fazer essa colocação prévia dessa incógnita para mim, porque em nenhuma outra expressão, inclusive na ópera, em nenhuma outra, a atenção, a atração da nossa atenção, ela se faz de uma maneira tão intensa. Eu nunca consegui responder para mim mesmo o que eu sentia assistindo aos espetáculos de dança. Gostaria de ouvir a palavra da Ana Catarina Vieira. A dança para você. Para mim, acho que o que a Inês falou me representa também, porque assim, é minha vida, né? A dança, a minha vida não tem sentido, né, sem a dança. Ela não tem nem como continuar. Então, a dança ela é isso para mim, né? E em relação ao outro, ela também perde o sentido quando ela não tem esse lugar em relação ao público. Porque você começa a se questionar e se perguntar por que você está fazendo isso, para quem que você está fazendo isso, e quando já passou um certo tempo que você faz isso, realmente você não tem mais algumas expectativas de fazer para você. Você quer entregar o que você fez para o outro, né? Então, a questão do público ela é fundamental, né? E é claro que a gente vai tentando desenvolver o trabalho da dança, né? De uma maneira que a gente consiga se comunicar com diversos tipos de público, com pessoas que são de uma maneira, de outra, e essa sua inquietação é minha também. A dança ela tem essa pergunta que fica, né? Por que ela te atravessa de um jeito diferente de outras artes, né? Talvez porque tem essa relação com o corpo, com o movimento, que foi o que a Inês falou também, né? Então isso acaba que a gente começa, eu acho que a primeira coisa que a gente faz quando a gente está na barriga da nossa mãe, que é uma coisa que não tem como não ter acontecido com todos nós, né? É se movimentar ali, né? Então, eu acho que quando a gente vê um outro corpo, a gente vê um corpo dançando, um corpo que tem uma técnica, que tem uma beleza, um virtuosismo, a gente se conecta com aquilo, quase como se a gente estivesse dançando junto com um bailarino, entende? Então, ele acaba que atravessa você, porque é quase como se fosse possível, é possível, né? Essa identificação imediata, né? De você se sentir agraciado por aquele movimento que não é o teu corpo que está fazendo, mas você está vendo. Sabe aquele treino que acontece até com um jogador de futebol? Ele não está treinando no campo, mas ele está imaginando que ele está treinando? Sim. É mais ou menos isso. Você não está dançando o que o bailarino está dançando no palco, mas você está vendo, né? E esse fato faz você vivenciar, de alguma maneira, aquele movimento que talvez, para uma pessoa que não tem uma técnica, não seja possível, sei lá, fazer as piruetas, saltar com aquele virtuosismo e tal. Então, para mim, a dança é a vida, assim. Sem ela não há como continuar. Você acompanha Campo das Artes e a entrevista que estamos realizando com, entre vários outros atributos, as bailarinas Inês Bogeia e Ana Catarina Vieira. Inês, aqui, lembrando várias atividades que você faz e fez, bailarina, escritora e professora no curso de especialização Arte na Educação, Teoria e Prática da Universidade de São Paulo. Atuou como bailarina no grupo Corpo de Belo Horizonte e como crítica de dança da Folha de São Paulo. Daqui a pouco eu vou pedir a você para falar um pouco dessa sua relação com a atividade na imprensa, com a mídia, porque você também contribuiu, salvo engano, com a Rádio CBN em algum momento. Contribuo atualmente. Continua contribuindo. Isso, um programa. Mas o que eu queria pedir a você
é que você falasse desse lugar, da sua atividade aqui, se você pensou até em chegar a essa condição de diretora artística aqui da São Paulo Companhia de Dança. Olha, esse foi um grande desafio proposto por João Sayades, então secretário da Cultura, e José Serra, de criar uma companhia clássica contemporânea no século em que vivemos. Por que um grande desafio? Porque essa companhia ela marcou uma diferença em relação a outros grupos subvencionados pela verba pública. Por exemplo, o Balé do Rio de Janeiro, que é uma companhia notadamente clássica, ou o Balé de Castro Alves, em Salvador, que é uma companhia notadamente contemporânea. Então, quando a companhia vem com essa proposta, e além disso, de trabalhar a memória e o registro da dança, e programas de sensibilização e de formação do artista da dança, ela abarca um amplo leque que nos desafia a pensar qual o papel da dança no século XXI. E é um grande prazer, mas também uma grande responsabilidade estar à frente da São Paulo Companhia de Dança, companhia do governo do Estado de São Paulo, porque o meu desejo é dialogar com um amplo público e também fazer com que as pessoas se percebam parte da companhia. Essa companhia é construída por todos nós no dia a dia. E isso é uma questão da dança também. A dança é uma arte extremamente coletiva. Ela nasce no terreno individual, nas sensações e percepções de cada um, mas ela se frutifica no coletivo, na relação com o outro, nos encontros. Então, por exemplo, para fazer uma coreografia, como a Ana está fazendo, criando aqui para a companhia, ela começa a rascunhar essa dança com os bailarinos na sala de ensaio, vem o figurinista, o cenógrafo, o iluminador, tem a música, né? São muitos elementos para construir a dança só na sala de ensaio. Depois dessa dança, ela vai ganhar o mundo e ela vai passar para os palcos. Então tem a produção, tem a turma da comunicação, tem vocês da mídia que vem nos ajudar a contar para o público que isso vai acontecer. São muitas pessoas para que a dança chegue até a cena e então possa encontrar o seu público, e é lá que ela nasce de fato. A São Paulo faz uma média de 100 apresentações por ano no Brasil e no exterior. Poxa, quantas apresentações com 33 bailarinos no seu corpo de dança. Às vezes eu tenho um grupo dançando numa cidade e outro grupo dançando em outra cidade. Por isso nós conseguimos fazer esse número de apresentações. Dançamos em vários países da Europa, do Canadá, dos Estados Unidos, né, da América aqui do Sul, muitas cidades do estado de São Paulo, que a gente se sente em casa dançando aqui, e em teatros grandes, teatros pequenos, e por isso o nosso repertório é tão variado, indo do clássico até o contemporâneo, de obras que envolvem a companhia inteira a obras que tem só uma pessoa na cena. Então, essa variedade de coreógrafos também que vêm criar obras para São Paulo Companhia de Dança nos permite dialogar com um público bem amplo. Ok, Inês Bogé, só um adendo. Primeiro que você deu já um leque importante de informações, mas eu vou, de todo modo, recuperar com a Ana Catarina em relação ao trabalho dela, Hora Lançado, exatamente dessa multiplicidade de profissionais participando de cada, seja com um, seja com 20 participantes, todas as criações que são realizadas aqui. Agora, por exemplo, no caso, só para uma informação adicional, a logística para pegar essas 100 apresentações por ano, existe um setor de inteligência logística aqui na São Paulo Companhia de Dança? Tem sim, a Inês. Olha, é uma equipe, não é? É um grande desafio fazer entre 80 e 100 espetáculos por ano, que é praticamente um a cada 3 dias. Tem a equipe de produção, a supervisão é feita pelo Luca Baldovino, mas a ideia é que a direção
direção artística, a gente lance desafios, a gente convide os nossos companheiros de trabalho, de dia a dia, para que juntos possamos encontrar o melhor caminho e a maior presença da São Paulo na cena da dança. Então, nesse sentido, por exemplo, nós temos a nossa temporada no Teatro Sérgio Cardoso, que acontece 2 meses a cada ano. Nós temos a nossa temporada no Teatro São Pedro, onde estamos estreando Aparições, da Ana Catarina, e lá tem música ao vivo, né? Aqui nós vamos dançar com a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, com regência do maestro Cláudio Cruz. Então, isso é um outro desafio, como é que essas duas artes dialogam vivas, presentes na cena. Depois nós dançamos pelas fábricas de cultura, por várias cidades do Estado de São Paulo. Como começa? Onde nós vamos dançar? Está aí nossa agenda aberta e sentamos eu e o Luca Baldovino, que é o superintendente de produção, e falamos, bom, já tem marcado a temporada internacional, porque a gente marca isso a cada 2 anos, e é bacana frisar que a São Paulo disputa esse mercado internacional com outras grandes companhias do mundo, e nós somos convidados a dançar no exterior, e então o custeio dessa viagem é realizado pelos programadores do exterior. Depois dessa agenda que é marcada a cada 2 anos, a gente já está em 2021 com a nossa agenda internacional, nós vamos fazendo a nossa agenda brasileira. O Teatro Sérgio Cardoso já tem as datas marcadas também. O Teatro São Pedro já estamos marcando 3 anos para frente. Então, temos ali, vamos dizer, um mapa já pré-estabelecido e vamos encontrar nas brechas o lugar para que outras apresentações aconteçam. É com um contato direto com cada cidade que os produtores da companhia fazem para entender data de teatro, possibilidade, tamanho do palco, que tipo de balé nós vamos levar. Essa é uma ação das fábricas de cultura, esse contato com as cidades. Não, é uma ação da São Paulo Companhia de Dança. São Paulo. O Fábricas de Cultura é uma das possibilidades onde a gente se apresenta. Então, eu posso me apresentar no Teatro Sérgio Cardoso, no Teatro São Pedro, nas Fábricas de Cultura, posso me apresentar no Teatro de Caraguatatuba, no Teatro da França, entende? São vários teatros e cada um tem um sistema. Alguns você faz contato direto com a Secretaria de Cultura, outros você faz contato com o teatro. A partir desses diálogos, nós vamos encontrando quais são as datas que podemos apresentar em cada cidade. Sim. E alguns convites chegam também. E a gente procura acomodar essas datas. Então, às vezes eu tenho, como eu te disse, nós acabamos de voltar da Suíça, onde dançamos todos juntos o Sonho de Dom Quixote. Nós viajamos em 46 pessoas, todos os bailarinos, técnicos, produtores, direção artística. Agora nós temos essa estreia aqui. E enquanto os bailarinos estreiam, quinta e sexta, eu e toda a companhia estaremos presentes. No sábado, nós embarcamos para uma turnê na França. E esse grupo que está dançando balé Aparições, ele vai continuar dançando pelo Brasil. Nós passaremos 1 mês e meio dançando simultaneamente na França e no Brasil. Então, é um quebra-cabeça que vai se montando no dia a dia com a alegria e a confiança nos parceiros de dentro da São Paulo Companhia de Dança e nos parceiros e amigos de fora que também nos ajudam a compor esse mapa. Inteligência logística. Você acompanha Campo das Artes e a entrevista que estamos realizando com Inês Bogea. A Inês Bogea é diretora artística da São Paulo Companhia de Dança, doutora em artes pela Universidade de Campinas, bailarina, escritora e professora no curso de especialização Arte na Educação, Teoria e Prática lá da USP, e também conosco Ana Catarina Vieira, que está lançando o espetáculo Aparições. Ana Catarina Vieira, bailarina, coreógrafa e pesquisadora, e também com uma carreira internacional importante, que eu gostaria de abordar. Ana Catarina Vieira, por favor, o que são as aparições que agora estão disponíveis até o dia 8 de março, por enquanto, não é isso? É isso, e tem uma temporada em setembro também. Uhum. Até o Sérgio dia Cardoso. 8 de março está no Teatro São Pedro. Isso. E no Teatro Sérgio Cardoso, um pouco mais adiante. Na temporada da São Paulo no Sérgio Cardoso. Que será quando? Em setembro. Em setembro, ok. Aparições.
Aparições. Aparições, ela é uma obra, digamos assim, que acontecem aparições. Então, a gente consegue ver os personagens, né, que estão presentes nesse universo do popular, da cultura popular, do carnaval, que são personagens muito característicos de uma cultura pernambucana, no caso desse trabalho especificamente. Né? Então, a gente tem aí o rei, a rainha, um Bumba Meu Boi, tudo numa reconstrução, numa ideia de desconstrução, onde essas figuras elas aparecem de forma com uma certa sutileza, tem uma elegância, tem uma sofisticação na forma de aparecer. Então, eu acho que isso daí conecta diretamente com a linguagem que a São Paulo Companhia de Dança vem apresentando durante esses anos de trabalho, né? Que a companhia acabou de completar 12 anos. Então, eu acho que esse popular aí, ele aparece num contexto muito conectado com a forma como a Companhia São Paulo, né? A São Paulo Companhia de Dança aparece para o público, né? Então, assim, é um balé que tem a música do Guerra Peixe, né, a suíte pernambucana, e tem o ponteado também. Que estão lá presentes, né, o maracatu, o frevo, o caboclinho, o boi, né, e isso numa linguagem orquestrada, né, com música ao vivo. Então, tudo isso faz com que essas aparições ela tenha uma delicadeza na forma de chegar, né. Então, você não é um cortejo de maracatu, da manifestação do maracatu na rua, mas ele está ali representado por uma outra forma de ver e de fazer aquele, digamos assim, a gente poderia até dizer do que compõe essa cultura, desses estereótipos, né? O que é um rei e uma rainha? Tem coisas que a gente já sabe, né? Tem coroa, tem uma roupa exuberante, tem veludo, tem brilho. Né? Então, dentro desse conteúdo, desse estereótipo, quando a gente transfere isso para dentro de um balé contemporâneo, que tem uma característica que está relacionada diretamente com o tipo de trabalho que a São Paulo Companhia de Dança faz, essa aparição ela vai para esse lugar. Então, é uma soma de vários fatores. Né? Então, é a soma desse conteúdo relacionado com a cultura brasileira, com a soma de um processo de pesquisa que eu venho desenvolvendo há 20 anos, né, com o Ângelo Madureira, que é um pernambucano, parceiro meu de trabalho, que vem lá do Recife. E o espetáculo em si, que tem essa característica dessas aparições, né? Desse Portinari, que também vai aparecer. Então, tem um poema de Portinari, que é um poema chamado Aparições, que fala um pouco sobre esse universo onde se soma com esse conteúdo do que a gente está falando, que eu estou falando para vocês, que é essa soma, essa mistura de vários pontos. Essas expressões, melhor dizendo, aparições, elas compõem, elas estão inseridas de maneira indelével, indissociável na alma, digamos, na alma, vamos falar, a alma geral do povo brasileiro, contudo, na alma cultural, na memória até inconsciente dos brasileiros, não é isso? Exatamente. Para o público, eu acredito, né? A gente vai saber isso depois do processo da primeira temporada, mas eu acredito que para o público vai ser um presente no sentido de que ele vai se identificar com várias aparições, onde ele vai mexer com a memória dele, porque é um trabalho que mexe com a memória das pessoas que assistem.
Então, na hora que o público ele olha, ele fala, nossa, mas eu conheço isso, eu já vi isso. Ele vai se perguntar o que, que é. Porque está na música, está no cenário, está no figurino, né? Está na coreografia, está na companhia, né? Como ela é hoje, né? Então, vai por esse caminho aí, essa conexão direta que o público vai, acredito eu, espero por isso, se identificar e possibilitar assim um carinho. Acredito que o público vai construir um carinho por esse espetáculo. Poderia até dizer assim, existe um repertório clássico, que é o Lago do Cisne, né? Existe um repertório contemporâneo que a São Paulo dança com muita maestria. E tem um repertório aí que está entrando que ele tem essa característica que ele lembra um repertório clássico dentro de um formato de balé clássico que tem esse material da cultura popular, mas ele é um espetáculo de dança contemporânea. Então ele carrega uma poesia, né, sobre essas misturas aí que a gente está fazendo. Ele é uma dança contemporânea sob o seu olhar, ou de fato ele é uma dança contemporânea, ou você, seus colegas de trabalho estão trazendo para a dança contemporânea o que é imemorial? Na verdade, a questão da dança contemporânea é algo que está presente na minha vida há muito tempo, né? Então, desde quando eu comecei a desenvolver a pesquisa em dança contemporânea com o Ângelo Madureira, a gente desenvolveu algumas ideias sobre isso. E quando a gente acredita, eu e ele, que quando a gente faz a mistura de uma linguagem que vem do clássico com uma linguagem que vem da dança popular ou da cultura popular, essa mistura dessas duas linguagens, ela dá espaço para uma outra linguagem, que no nosso caso foi abraçada pela dança contemporânea. Então, isso já faz algum tempo que a gente, digamos assim, encontrou um lugar confortável para não dizer que, isso é dança popular? Não, não é. Isso é dança clássica? Também não é. Então, o que é? Dentro desse conceito das misturas, entra nesse lugar da dança contemporânea. O que acontece com aparições e com a São Paulo Companhia de Dança também são essas características, são misturas, são somas de profissionais, de linguagens, de materiais, de formas de apresentar, lugares, ambientes. Então, por exemplo, a São Paulo Companhia de Dança hoje é uma companhia que ela vai se apresentar em Paris, ela vai na Suíça, ela vai no Teatro Sérgio Cardoso, mas ela também tem um projeto educacional que vai levar aquela dança, aquele bailarino para um lugar onde supostamente as pessoas não teriam acesso. Né, que tem um projeto que é meu amigo bailarino. Então, é uma companhia que contempla a obra como um todo, também em relação a quem assiste. Né? Então, todas essas misturas, é difícil a gente hoje dizer é clássico ou é popular. Porque a dança clássica hoje, até hoje, ela demanda algumas coisas que, às vezes, impossibilita ela acontecer. Precisa ter um corpo de baile, né? Você vai dançar um Lago do Cisne, você precisa de 40 bailarinos num corpo de baile. Se não tem o teatro assim, você pode apresentar pequenos trechos, etc. e tal, mas o Lago do Cisne ele demanda uma forma, né, de acontecimento. E com relação à dança popular também, né, tem isso. A dança contemporânea ela possibilita essa ampliação, né, de como você coloca isso para as pessoas e possibilita esse caminho mais, digamos assim, mais amplo no sentido de que pode se fazer assim, pode se fazer de outra maneira. Se tem que levar o balé, por exemplo, para um local que não tem muita estrutura, tem como resolver o cenário de outra maneira e não deixar de contemplar as pessoas. Então, a gente vai para esse campo mais contemporâneo, né? Entendo. Da abertura dessas possibilidades. Experiências para chegar no novo, né? Exatamente. Até para chegar no próprio público, né? Que também se modificou ao longo dos anos, né? Inês Bogéia, por favor. Eu acho que tem a poesia, né? Nós selecionamos um trecho da poesia Aparições, do Portinari, que talvez traga para a gente essas imagens das aparições. Ele diz o seguinte:
Quantas vezes, montado nas árvores, fazia grandes viagens. O silêncio no campo nos transportava para longe. Entrávamos no mundo desconhecido. A imaginação varava as nuvens e o vento. Só no campo havia tranquilidade. Caminhava pelos trilhos dos animais. Ali sonhava com tanta intensidade. Ao longe via príncipes, princesas e o rei amigo. Sentia-me em outras cidades. Portinari. Portinari. É isso aí, Cacá, já temos mais um slogan. Portinari é Campo das Artes. Pode completar. É lindo pensar que esses sonhos, essas conexões com universos que existem só na nossa imaginação, estão presentes nas artes, está presente na dança da Catarina. Ela pega vários elementos, mistura, dá uma identidade totalmente própria, com uma assinatura dela, mas dialogando com os bailarinos da São Paulo, com a estética da São Paulo, que tem a ver com a minha direção artística e permite o público se conectar com aquilo que faz parte da nossa memória imaterial, do nosso patrimônio imaterial, levando a abrir o olhar para o mundo de hoje. Então, são sonhos que se transformam no olho de cada um. Esse é o convite de Aparições. Venha criar mundos e pontes entre universos que você jamais imaginou ver juntos. Maravilha. Nossa, tá lindo isso, gente. Sim. Inês. Maravilhoso. Muito obrigada. Você acompanha Campo das Artes, o programa que conecta as manifestações artísticas e culturais ao campo. Nós estamos entrevistando na edição de hoje Inês Bogea e Ana Catarina Vieira. O programa Campo das Artes conta com o apoio da Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Você acompanha o programa Campo das Artes pelo elcanal.net, através do aplicativo gratuito Rádiosnet, às quartas-feiras, 5 da tarde, sábados e domingos ao meio-dia, e às segundas-feiras, às 9 da noite. Tem mais! Todas as edições estarão disponíveis para você, internauta, pelos nossos podcasts, através dos aplicativos Spotify e SoundCloud. Além disso, estamos no YouTube e no Facebook. Nosso e-mail é campodasartesoficial@gmail.com. Repita! campodasartesoficial@gmail.com. Campo das Artes, cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Campo das Artes, de volta com a entrevista com Inês Bogea e Ana Catarina Vieira. Inês, continuando a mencionar, a abordar alguns aspectos, tanto da sua carreira quanto das atividades aqui na São Paulo Companhia de Dança, gostaria que você falasse especificamente da sua relação com a chamada mídia, porque certamente você já adquiriu uma experiência importante nesse sentido, já são muitos anos. Então, eu gostaria que você falasse a respeito dessas experiências de crítica na Folha de São Paulo, a sua relação com a Rádio CBN. Olha, eu comecei a escrever para a Folha de São Paulo, eu ainda era bailarina. Foi um amigo que levou um texto meu para o editor da Folha e eu fui convidada a escrever matérias sobre dança. Então, comecei com entrevistas, sempre grandes desafios. Qual a linguagem, como me conectar com aquele público. Você escreve o texto no computador, depois você vê no dia seguinte impresso, ele é diferente, e você aos poucos vai se acostumando com isso. 2 anos depois, em 2001, eu me mudei para São Paulo e fiz uma transição de carreira para o outro lado
da cena. Deixei de dançar no Grupo Corpo e comecei a estudar filosofia e a escrever sobre dança e trabalhar com jovens em diferentes localidades de São Paulo. Até 2001 você estava em Belo Horizonte, Estava isso? em Belo Horizonte. Ok. Eu aproveitava, por exemplo, eu viajava, tive a oportunidade de entrevistar a Pina Bausch, fazia matéria sobre grupos internacionais, né? Quando eu cheguei, então, a São Paulo, o editor me convidou para ser crítica de dança. E crítica, na minha visão de artista, é análise, é quebrar em pedaços para que possa se compreender melhor a obra, trazer os elementos que essa obra apresenta, as ideias que o próprio artista quis apresentar, trazer uma contextualização de onde essa obra se insere no repertório da dança e também apontar algumas questões que talvez não tenham tido tanto sucesso na realização das ideias ou outras que tenham sido sublimes e com uma realização incrível. Mas sempre me colocando nesse lugar do diálogo com os artistas que criaram a obra e não com o lugar de quem sabe mais ou sabe menos, né? A ideia de escrever para um grande jornal é também tornar para o público em geral mais dinâmico a relação entre a obra de arte e o público. É trazer nas palavras a sensação daquela dança. E eu confesso que muitas vezes eu tive que dançar para conseguir escrever. Até então havia um lugar, um espaço na imprensa para crítica sistemática de dança, não? Olha, existiram em alguns momentos, como você citou, nos anos 70, tinham 4 grandes jornais em São Paulo que tinham críticos atuantes. Depois isso vai se diluindo um pouco e a crítica ficou menos presente nos jornais. Mas no período que eu entrei, eu tive esse privilégio de ser uma das críticas de arte que o jornal elegeu naquela época e eu trabalhei por 7 anos, 5 anos como crítica da Folha de São Paulo e tinha matérias de forma mais regular. E isso é que também traz para você e para o seu leitor uma relação mais próxima, porque, como diz Oscar Wilde, a crítica é a maior forma de autobiografia. Você revela os seus pontos de vista, a sua generosidade com o outro, a maneira com que você se conecta com a obra na sua frente. E com a Rádio CBN? A CBN é um convite recente do Ricardo Gandur, que é diretor da CBN, para que eu fizesse o Minuto da São Paulo Companhia de Dança. Ou seja, levasse a emoção, a sensação, o ritmo da dança em 1 minuto por dia para o público. É um grande desafio que, com a ajuda dele, eu tenho conseguido aí encontrar essa voz, né, do rádio e de contar de uma maneira bem sintética algo sobre uma coreografia, uma curiosidade sobre a dança, uma questão do figurino, uma coisa sobre uma coreógrafa. Então, são pequenos textos com em torno de 140 palavras que eu apresento diariamente na Rádio CBN. Inês Bogéia, convidada de Campo das Artes. Inês, sobre as suas premiações, gostaria que você mencionasse assim, como é que você recebeu e recebe os reconhecimentos, né, da crítica, do público. Olha, é uma alegria você ver o seu trabalho refletido no olho do outro com tanta generosidade. Então, eu agradeço todos os prêmios, mas também é importante dizer que esse prêmio não é só meu. Você nunca faz as coisas sozinhas, é uma equipe inteira que faz. Como diretor, eu aponto caminhos e encanto as pessoas para que a gente juntas possa dar corpo e vida à dança. Então, esses prêmios da minha carreira têm sempre muitas pessoas ao meu lado. E eu agradeço de verdade, porque o prêmio é também um incentivo para você continuar. Mostra que o seu trabalho está sendo visto por muitas pessoas e que essa avaliação é que me baliza a encontrar quais os caminhos que eu vou continuar. Ok. Seus livros também, eles continuam disponíveis? Você tem planos de novos livros? Eu tenho um desejo de escrever um novo livro infantil sobre Loie Fuller e Isadora Duncan. Espero que em breve ele esteja aí.
Os seus livros infantis são O Livro da Dança, Contos do Balé e Outros Contos do Balé, é isso? Isso, e eu tenho organizado vários livros com outros autores, não só sobre a São Paulo Companhia de Dança, mas também sobre o Grupo Corpo, sobre o Teatro de Dança Galpão. Eu tenho aí alguns livros na área Galpão, de dança. Olha que lembrança. Lindo momento dos anos 70. Sim, exatamente. É. Muito rico. Era corpo, galpão e estágio, era isso? Era O Teatro Galpão ele absorveu uma série de grupos contemporâneos, como a Célia Gouveia, a Ruth Rachu, tinha a René Gumiel, o Ismael Ivo, uma série de artistas que se cruzava naquele espaço. Era um teatro pequeno, mas muito, vamos dizer, de vanguarda, experimental, e que trazia um arrojo que naquele momento do Brasil era importante para que a gente se reconhecesse como ser humano dentro da nossa cultura. Então foi ali que eu acho um grande berço da dança contemporânea paulista, né, que acontece ali nos anos 70 e que reverbera até hoje ecos do que se fez naquele período da dança. Com certeza. Tinha uma situação, não sei se ela pode ser reproduzida, que eu acho que a palavra que sintetiza é gana. O pessoal tinha uma gana de pegar e produzir coisa nova, de ir atrás de soluções originais, que eu acho que em aparições também essa necessidade, é uma necessidade de ter uma vertente nova. Eu acho que é isso. Mas essa gana está na sua memória, né, Inês? Essa ideia de que o passado nos habita e que com ele a gente encontra o nosso presente para pensar no futuro e criar possibilidades novas, ela para mim é muito viva. E eu faço um pouco disso aqui na São Paulo, quando eu tenho os programas Figuras da Dança, onde eu tenho o privilégio de entrevistar grandes personalidades da dança do Brasil, ouvir as histórias, as soluções, as dificuldades de cada um deles e aprender com eles e dividir isso com o público, na TV Cultura, no canal Arte 1, no Curta, né? E também no site da companhia, vocês podem conhecer essas histórias. Eu aprendi muito nesses anos ouvindo histórias de grandes personalidades da nossa dança e com eles pensando qual o papel da arte no mundo de hoje. Uhum. Você tem a atividade intensa de documentarista, não é isso? Então são a esses documentários que você está se referindo? Exatamente. Desde 2003 eu faço documentários sobre dança. Comecei ao lado do Sérgio Rosenblit. Foi o meu primeiro documentário. Eu ganhei um Doc TV para falar sobre a René Gumiel, que estava fazendo 90 anos. Uma pessoa revolucionária, inquieta, instigante, incrível. E com eles dois eu aprendi muito. E daí, de lá para cá, eu não parei mais. Fiz sobre a Maria Dushnes, sobre a Ana Botafogo, sobre o Paulo Pederneiras, enfim, são mais de 35 documentários sobre dança que Márcia eu já Aidê realizei. Tá, né, nesse Márcia grupo, Aidê, né? são muitos grandes nomes da dança. Muito bom. Eu antes de voltar a conversar com a Ana Catarina Vieira, lembrando que uma outra incógnita nesse território da arte é que eu vi, na verdade foram 2 vezes, e que também foi um impacto importante, e naquela série, eu diria uma série enigma de Jorge Vasconcelos. Por que artistas, em determinados momentos, que eles choram sem chorar? Não é uma situação problemática que está acontecendo, mas eu acho que é um envolvimento de tal ordem que ele está cantando, por exemplo, e ele está chorando, mas eu acho que nem nota, nem percebe que está chorando. Mas está chorando, tá? As lágrimas vão saindo durante praticamente todo o canto, digamos assim. Mas fica para uma outra oportunidade a solução dessa incógnita. Ana Catarina Vieira, a gente agora está caminhando para o encerramento de Campo das Artes, dessa edição de Campo das Artes. Então a gente podia se fixar em aparições. Então eu gostaria, antes de você poder dar os detalhes, mais uma vez, ficha técnica, local, horário, etc., você pudesse falar da importância na obra de Portinari. Por que ele é tão importante nesse espetáculo?
Bom, o Portinari ele vem como mais uma aparição dentro desse contexto todo que tem aparições, né? E vale ressaltar, assim, eu até vou chamar a palavra aqui a Inês para falar junto comigo, porque isso foi algo que foi trazido por ela, foi trazido pela São Paulo Companhia de Dança, e eu sabia que não era uma coisa tão simples assim de se conseguir, né? Porque tem todo um cuidado em relação à obra do Portinari, e ela fez isso acontecer, né? Ela conversou com... Então, Inês, eu vou passar a minha bola para a Inês falar sobre como é que foi essa questão com o Portinari, porque ela conseguiu, né, essa possibilidade de ter a obra dele lá, no de ter essa espetáculo. autorização, de ter essa parceria, de conversar com o João Portinari, né, e dele abraçar também a ideia de possibilitar essa aparição da obra durante o espetáculo, né, de escolher quais são as obras, né, porque eram muitas possibilidades. Então, acho que a Inês podia falar um pouquinho. Sim, mas pelo que eu entendi, a presença dessas obras no espetáculo Aparições, ela se agigantou, digamos assim, no desenvolvimento da proposta, né? Olha, o João Cândido Portinari, a gente se conheceu primeiro quando nós fizemos o Sonho de Dom Quixote com a Márcia Aidê, porque o cenário foi inspirado em Portinari, o cenário feito pelo Hélio Eschenbauer. Uhum. E aí, nessa ocasião, ele me presenteou com um livro chamado Maria Rosa, que foi o único livro que o Portinari ilustrou para uma autora americana. E essas imagens me fizeram sonhar. E aí eu encontrei a Ana Catarina, que veio aqui me propor fazer um quebra-nozes brasileiro. E a gente começou a conversar e eu falei, não, peraí, qual é a essência do quebra-nozes? É um sonho, o mundo visto no olhar de uma criança, é a beleza, a delicadeza. E tudo isso me remeteram a essa obra. Então eu apresentei a Catarina, que adorou também essas imagens. Nossa, achei lindo quando ela veio com o livro mostrando. Eu falei, nossa, tem tudo a ver. A gente faz uma transposição, né, que é aquela história das misturas, mais uma mistura dentro daquele conteúdo. E aí ligamos para o João e falei, João, você lembra aquele livro? E ele, claro que lembrava. E ele ficou encantado, ele é muito generoso e ele cedeu gentilmente essas obras para que elas façam parte do cenário da Aparições da Ana Catarina. E o cenógrafo Marco Lima, que é também o figurinista, escolheu junto com a gente ter esses quadros que eram pequenos desenhos para um livro, expandidos para cobrir todo o fundo do palco. E são imagens da infância do Portinari. Então, são pipas voando, é um circo com uma menininha olhando, são cavalos com um palhaço em cima. O outro, ele traz já um desfile de carnaval, uma ilha, a ilha de Paquetá, cheia de peixes em voltas. E aí o Marco Lima pegou essas imagens e a cor dessa palheta do Portinari e transpôs para os figurinos. E, por exemplo, na cena do circo, você vai ver saias que inflam com o movimento do bailarino. Então, será que o circo é minha casa? A minha casa é meu corpo? Como é que eu vou lembrar das imagens que todos nós já frequentamos circo, né, alguma vez na nossa vida? Aqueles peixes lá, a Catarina desenhou no corpo dos bailarinos, então você vê como se os peixes saíssem do quadro e viessem dançar, né, na cena. São imagens lindas que nos transportam de verdade, como diz o Portinari, para mundos imagináveis e inimagináveis. Muito bom. Ana Catarina, você gostaria de dar mais uma reflexão só assim, eu acho que tudo isso que a Inês está falando é como se a vida vaza para a arte, a pintura, a obra de Portinari vaza para a coreografia, vaza para o figurino, vai construindo toda uma ideia de uma soma de elementos aí, que aí eu estou me sentindo super contemplada pelos resultados. Estou muito feliz de estar aqui na São Paulo Companhia de Dança, também estar conversando com vocês aqui do programa Campo das Artes. E sou muito grata por essa oportunidade de estar aqui hoje, fazendo esse trabalho aqui com a Inês, com a São Paulo Companhia de Dança. Foi maravilhoso. Eu tenho que ressaltar assim, que a companhia, isso que a Inês estava falando, da companhia ser uma companhia que recebeu tal prêmio, mas é resultado de todo um processo coletivo, de todo mundo trabalhando junto. E assim, e deu para eu perceber nesse tempo que eu estou aqui,
que realmente é exatamente dessa maneira que acontece. Todo mundo tem o seu espaço, todo mundo tem seu momento, sua oportunidade de estar fazendo junto, de ter essa participação ao longo desse processo todo. Então, assim, eu fiquei bastante impressionada com esse tempo que eu fiquei aqui com vocês. Dá até vontade de não ir embora, né? Você não dá para ficar embaixo da mesa, não? Você vai sempre aqui com a gente, meu amor. Aparições vai dançar um monte. Embaixo da mesa, qualquer coisa alguém me chama, tô lá. Olha, Aparições está aqui, oi! Porque realmente, assim, é maravilhoso. Foi, assim, incrível. Muito bom. Uma pergunta para terminar. Por que os bailarinos, aí, homens, mulheres, por que eles têm um andar tão bonito e por que o tempo não passa para vocês? O tempo passa, sim, mas o andar faz parte de se mover todos os dias. A gente nasce em movimento. Antes de nascer, né, chegar nesse mundo, a gente já está em movimento. Então, é um movimento que nos singulariza e que nos traz vida. Eu acho que os bailarinos têm isso. A gente se dança todos os dias. Então, como disse a Pina Bausch, se apropriando da frase de uma criança, é dance, 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 senão estamos perdidos. Estamos perdidos, total. Inês Bogea, diretora artística da São Paulo Companhia de Dança. Ana Catarina Vieira, bailarina, coreógrafa e pesquisadora, criadora do espetáculo Aparições. Ele estreia amanhã, estreia na quinta-feira, dia 5 de março, fica até o dia 8 no Teatro São Pedro. Isso. Depois, em setembro, tem uma nova rodada no Teatro Sérgio Volta na Cardoso. temporada da São Paulo Companhia de Dança, que tem outras obras também que são apresentadas, né? Fica um mês, vocês ficam um mês, né, em cartaz? Isso, 3 semanas em setembro e um mês em junho. O Lago do Cisne em junho e em setembro nós temos um repertório variado de obras contemporâneas. Mas Aparições vai dançar no Fábricas de Cultura, vai dançar pelas cidades do estado de São Paulo, porque o público vai ganhar este presente da São Paulo Companhia de Dança. Muito bom. Se vocês quiserem mencionar um site, o site da própria companhia? Isso, spcd.com.br, você pode saber toda a agenda da companhia, que é bastante movimentada. Fique de olho para que você esteja conosco. Inês e Ana Catarina, muito obrigado pela gentileza, Obrigada pela a você. paciência, viu? Foi muito importante para a gente inaugurar com vocês o tema da dança aqui em Campo das Artes. Muito obrigado. Obrigada a você, é um prazer falar com você. De coração, foi uma delícia esse tempo que a gente passou juntos aqui. Espero que o público que nos ouviu esteja mais perto da gente. Ok, muito obrigado. Esta edição de Campo das Artes fica por aqui. Campo das Artes volta na próxima quarta-feira, a partir das 17 horas, com uma nova entrevista. Até lá. Campo das Artes. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Campo das Artes. Apoio, Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar.